A água pode ser eletrolizada com a finalidade de se demonstrar sua composição. A figura representa uma aparelhagem em que foi feita a eletrólise da água usando eletrodos inertes de platina. Letra A. Nesse experimento, para que ocorra a eletrólise da água, o que deve ser adicionado inicialmente à água contida no recipiente 4? Justifique. Para responder esta questão, é necessário conhecer sobre eletrólise. Por meio da eletrólise, pode-se revestir um metal por outro. Por exemplo, peças metálicas podem ser revestidas por uma película de ouro ou prata para aumentar seu valor econômico, em anéis, brincos, pulseiras, ou também peças de aço podem ser revestidas por zinco para protegê-las da corrosão. Além disso, por meio da eletrólise, pode-se obter substâncias químicas, como gás cloro e gás oxigênio. A eletrólise, assim como as pilhas, envolve reações de oxirredução. As reações de oxirredução, também chamadas de óxido-redução e redox, são reações em que há transferência de elétrons entre os reagentes. Ela consiste de duas reações simultâneas, a oxidação e a redução. A oxidação consiste na perda de elétrons por uma espécie química. Uma espécie química pode ser um íon, uma molécula ou um átomo. A redução consiste no ganho de elétrons por uma espécie química. As pilhas e baterias, que são associações de pilhas, geram corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução espontânea. A eletrólise discutida no exercício é um processo contrário ao da pilha. Na eletrólise, uma reação de oxirredução é provocada pela passagem de corrente elétrica, causando a decomposição de uma ou mais substâncias químicas. A aparelhagem da eletrólise é a seguinte: podemos utilizar eletrodos inertes, que quer dizer que eles não participam da reação, ou eletrodos ativos, que participam da reação. Além disso, precisamos de um gerador, e ele tem essa representação, sendo que este é o polo negativo e este o polo positivo. O polo negativo na eletrólise é o eletrodo que está ligado ao polo negativo do gerador, e o polo positivo é o eletrodo que está ligado ao polo positivo do gerador. Existem dois tipos de eletrólise, a ígnea e a aquosa. Na eletrólise ígnea, um composto iônico fundido, ou seja, que foi aquecido até sua fusão, é submetido à eletrólise. Um composto iônico sólido não conduz corrente elétrica porque os íons estão presos em uma estrutura chamada de retículo cristalino e não possuem liberdade de movimentação. Quando o sal é fundido ou dissolvido em água, os íons que estavam no retículo cristalino são separados e podem se movimentar e conduzir corrente. Assim, se submetermos o cloreto de sódio fundido à eletrólise, os íons sódio migram para o polo negativo, onde recebem elétrons, ou seja, se reduzem, formando o sódio metálico. Os íons cloreto vão para o polo positivo, onde perdem elétrons, ou seja, se oxidam. Estes íons perdem suas cargas elétricas e por isso fala-se na descarga desses íons. Em toda reação de oxirredução, assim como a que ocorre na eletrólise, pode-se escrever duas semi-reações, uma de oxidação e uma de redução. O número de elétrons perdidos por uma espécie é sempre igual ao número de elétrons recebidos. A soma dessas reações fornece a equação global da reação de oxirredução. Chama-se cátodo o eletrodo onde ocorre a redução e ânodo ou anodo o eletrodo onde ocorre a oxidação. Perceba que na eletrólise, ao contrário da pilha, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Na eletrólise aquosa, uma solução aquosa de um eletrólito é submetida à eletrólise. Um eletrólito é uma substância que, ao ser dissolvida em água, conduz corrente elétrica, pois libera ou produz íons ao ser dissolvido. Neste caso, vai haver competição entre os íons provenientes do eletrólito e os íons da água.
Na água existem pequenas quantidades de íons H+ e OH-, provenientes da alta ionização da água. Para saber quais íons vão se oxidar ou se reduzir, é preciso memorizar as facilidades relativas das espécies de sofrerem redução e oxidação. Por exemplo, estes íons não sofrem descarga em eletrólise aquosa. As equações de descarga dos íons OH- no ânodo e de descarga dos íons H+ no cátodo são essas e devem ser memorizadas. Se algum dos íons provenientes da alta ionização da água participar da reação, temos que incluir a equação de alta ionização da água para montar a equação global da eletrólise. Vamos ver alguns exemplos. Na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, as espécies que vão ser descarregadas serão o íon cloreto, que tem maior facilidade que íons OH- da água, e os íons H+, que têm maior facilidade de descarga que o sódio. E estas são as semi-reações que acontecerão no cátodo e no ânodo. Já na eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio, as espécies que vão ser descarregadas serão os íons H+, que têm maior facilidade de descarga do que os íons sódio, e os íons OH-, que têm maior facilidade de descarga que os íons sulfato, que é um ânion oxigenado. E as semi-reações que acontecerão no ânodo e no cátodo serão essas. Perceba que neste último caso ocorre somente a eletrólise da água. Com estes conceitos, acredito que conseguiremos responder os itens do exercício. Para que ocorra a eletrólise da água, precisamos de uma solução que conduza corrente. A condutividade elétrica da água pura é muito pequena. Para haver condução de corrente, devemos ter íons nessa solução e, por isso, devemos adicionar um eletrólito. Entretanto, não pode ser qualquer eletrólito, pois este deve fornecer íons que tenham menor facilidade de descarga que os íons H+ e OH-. Exemplos de eletrólitos que podem ser usados são o sulfato de sódio e o nitrato de potássio. Letra B. Dê as fórmulas moleculares das substâncias recolhidas respectivamente nos tubos 2 e 3. Conforme vimos, o cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução e o ânodo o eletrodo onde ocorre a oxidação. Além disso, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o negativo. Assim, no tubo 2 será recolhido o gás proveniente da redução no cátodo, que é o H2. E o gás que será recolhido no tubo 3 será o gás proveniente da oxidação no ânodo, que será o gás oxigênio. Portanto, as formas moleculares são, no tubo 2, gás hidrogênio e tubo 3, gás oxigênio. Letra C. Qual a relação estequiométrica entre as quantidades de matéria, mols, recolhidas em 2 e 3? Montando a equação global da eletrólise, podemos observar que para cada 2 mols de gás hidrogênio formado, também é formado 1 mol de gás oxigênio. Portanto, a relação em número de mols entre os gases é de 2:1. Letra D. Escreva a equação balanceada que representa a semi-reação que ocorre no eletrodo ânodo inserido no tubo 3. A semi-reação que acontece no ânodo é a de oxidação e, portanto, é essa. E a questão está encerrada.